News CNN. Depois de passar por audiência na Itália, a justiça italiana decide. A deputada federal licenciada Carla Zambelli vai continuar presa. Informação que chega nesse momento confirmada pelo âncora Gustavo Uribe, também por Eli Jonas Maia e Isabel Mega, nossa analista, que está lá em Brasília, já trazendo mais detalhes com relação a essa definição da justiça italiana. Ontem, Carla Zambelli, mais uma vez, passou por audiência e agora já temos uma decisão, Isabel. Temos a decisão, a apuração do Gustavo Uribe, do Eli Jonas Maia, que a gente compartilha com vocês aqui no Novo Dia, Carol. A gente tem, inclusive, a decisão em italiano, estamos nos arriscando aqui no nosso italiano, mas fica muito bem claro, uma decisão até mesmo extensa da Justiça italiana, de que ficou verificado que há um risco de fuga da deputada Carla Zambelli. E por isso, neste momento, a Justiça italiana adota a precaução de mantê-la presa. No último parágrafo da decisão, Carol, eles falam o seguinte, que o pedido de liberação não pode ser aceito nesse momento, uma vez que isso não atenuaria o risco de que a pessoa, se referindo obviamente a Carla Zambelli, esquivasse do presente processo de extradição. É importante a gente colocar isso, Carol, porque recentemente tivemos um laudo médico feito a pedido da Justiça italiana, que dizia que a parlamentar, inclusive, olha aí a decisão na nossa tela da Justiça italiana, né? Só para frisar aqui, voltando ao laudo médico, que dizia, inclusive, que a parlamentar poderia até mesmo ser extraditada. Esse laudo médico que foi apontado era um documento anterior, portanto, que dizia que ela poderia tanto seguir detida no país quanto ser extraditada pelo Brasil. Vamos recapitular um pouco, Carol, da linha de argumentação que a defesa de Carla Zambelli vinha trabalhando. E eu vinha falando nas últimas horas com o advogado dela aqui no Brasil, o Fábio Pagnoli, que estava acompanhando diretamente esse processo com a defesa italiana. O que eles argumentavam a gente acredita, a defesa falando, que a justiça italiana pode decidir favoravelmente, que foi o que não aconteceu, portanto, a Carla Zambelli, porque a parlamentar está sem dinheiro, ela teve contas bloqueadas, o marido dela também foi atingido por esses bloqueios, ela está sem o passaporte italiano, porque esse documento que ela tem como cidadã italiana foi recolhido e ela não tem o passaporte brasileiro. Então a defesa se colocava nessa linha de argumentação para acreditar que quando viesse uma decisão, que é essa decisão que era esperada e que acaba de chegar, viesse uma decisão favorável. Não foi, portanto, o que aconteceu, frustrando essas expectativas da defesa. A decisão é contrária ao que a defesa vinha manifestando de argumentação, porque a Justiça da Itália enxergou, sim, que há risco de fuga no momento da parlamentar. A defesa vinha contando para a gente também nas últimas horas, Carol, que cada vez você tem uma análise diferente, porque a gente está ainda em período de férias na Europa, então os juízes originais, digamos assim, dessas comarcas não são os juízes que estão em atuação. A gente tem juízes auxiliares que estão neste momento cuidando desses processos. Então, é uma crítica que a defesa ali já coloca em relação a isso, porque o que o advogado vinha falando para a gente é que quem decide não estava lá. Inclusive, ele trazia dúvida se hoje mesmo a gente teria essa decisão. Eles estavam um pouco no escuro sobre esse time de uma resposta da justiça italiana, depois que Carla Zambelli passou por audiência, depois que saiu esse laudo médico que a gente acabou de comentar com vocês. Esse ponto, Carol, essa decisão é muito importante porque, para além de determinar que Carla Zambelli segue presa na Itália, é uma decisão que dá para a gente um contorno de que a Itália, neste momento, está olhando mais para a tecnicidade das coisas do que para uma avaliação política sobre o processo de Carla Zambelli. É claro que a situação de uma parlamentar brasileira interessa muito a nós aqui no Brasil, mas a própria defesa reconhece que lá na Itália esse é um caso de menor
potencial. Esse é um caso que não está, por exemplo, agendando a mídia italiana, mas gerava algum tipo de expectativa, porque a embaixada brasileira em Roma está diretamente acompanhando todo esse processo. Então, se tinha muita expectativa de que essa decisão pudesse nortear de alguma forma algo que a defesa, por óbvio, esperasse que fosse favorável à deputada Carla Zambelli, que não é o que acontece neste momento. Carla Zambelli vai continuar presa, ela já está há semanas no complexo penitenciário de Rebibbia, é uma ala feminina desse complexo penitenciário que fica bem nos arredores de Roma, e o próximo passo que é aguardado e que o Brasil tem muita expectativa é sobre o que vai acontecer com o processo de extradição da parlamentar, porque até aqui os indicativos que a gente tem é de que ela, portanto, vai seguir presa, aguardando qual vai ser o desfecho desse processo de extradição, que é acompanhado muito bem de perto pela justiça italiana, justiça brasileira, por óbvio, né? Ela tem uma decisão em trânsito em julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Aqui no Brasil não cabe mais recurso, e pela embaixada italiana, que está monitorando esse caso muito bem de perto e que também compartilha essas informações sobre essa decisão que acaba de sair, que você confere em primeira mão aqui, essa apuração do Gustavo Uribe, do Elijonas Maia, que já vai trazer mais detalhes para a gente também a respeito dessa decisão. Carol, a decisão da Justiça Italiana, a gente está percorrendo aqui o documento, são 5 páginas de decisão, Carol. A gente se apegou muito a esse último parágrafo que resume muito bem, né, o argumento da justiça italiana, que pode ser colocado justamente com essa questão do risco de fuga de Carla Zambelli, não acatando, portanto, essa linha de argumentação da defesa. Vale lembrar que a defesa também vinha trabalhando em questões sobre a saúde da deputada Carla Zambelli, levantando ali um laudo próprio, convicções próprias sobre o agravamento, inclusive, do estado de depressão da Carla Zambelli. Ela que, na Itália, tem mantido contato com parentes, sobretudo através de cartas, através da própria defesa dela, defesa na Itália, defesa aqui no Brasil, mas que já vem de um quadro de questões delicadas de saúde, segundo a defesa, e a defesa pontua que esse quadro vai se agravando na prisão. Até aqui a gente não tem indicativos de que a deputada possa estar sem receber o atendimento devido enquanto continua presa no complexo de Rebibbia, na Itália. Carol.